Apoio Cultural. E você, o que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara, café para fazer a diferença. Faça pós-graduação Unifor, agora com cursos em EAD. Mais informações, unifor.br. Viver Mais no ar, e hoje a alegria de tomar aqui um café com a psicanalista Natália Pinto. Natália, um brinde à vida. Seja muito bem-vinda ao Viver Mais. Muito obrigada, Ian. Satisfação em estar aqui com você. Bom, a Natália Pinto, além de psicanalista, ela também é terapeuta e coordenadora do Clube Tanato. E tudo isso junto significa, sabe o que? Nós vamos falar sobre um assunto que muita gente teme, não gosta de abordar, que é a finitude. Eu disse até bonito, não é finitude, mas é a morte, o fim desse ciclo. Isso. Não é isso, Natália? Então, por que, melhor dizendo, que as pessoas têm tanto receio, tanto medo de falar dessa finitude? Qual o seu pensar sobre isso? Então, e a gente vive, na verdade, um luto antecipatório de nós mesmos, né? A gente fica com medo de deixar que esse mundo material, as pessoas que a gente ama, as nossas vivências, os nossos hobbies, a vida, apesar de dura e difícil, ela é gostosa de ser vivida. Então, quem quer ir embora daqui? Então, as pessoas têm na nossa cultura um medo, achando que é um mau presságio falar sobre, que vai atrair a morte, mas a única certeza que a gente tem na vida é de que nós iremos morrer. E para morrer bem, eu preciso viver bem também. Que tal a gente pensar o que estamos fazendo nesse intervalo que a gente tem entre o nascer e o morrer chamado vida? Se a gente puder aproveitar melhor, falar sobre morte e se reeducar para ter maior qualidade de vida, a gente vai poder aproveitar melhor esse nosso tempo aqui que é tão transitório, tão passageiro. Mas você acredita que, Natália, quando a pessoa consegue chegar a esse nível de pensamento, de aproveitar melhor a vida, ela tem menos medo de morrer? Ela vai ficar um pouco mais acostumada com esse tema. Todo o tempo aproveitando melhor os momentos, praticando coisas que são boas para a vida dela, pensando em alcançar os seus objetivos, entendendo que não pode desperdiçar tempo, porque tempo significa vida. Sim. Nós nunca iremos estar completamente preparados para morrer, porque, como eu falei, a gente quer estar aqui, né? Nós queremos aproveitar mais tempo aqui. Então, quanto mais eu souber educar-me sobre o tema morte, melhor eu vou aproveitar a vida, e quando chegar o meu momento eu vou ter feito o máximo de coisas que eu gostaria enquanto eu tenho essa chance de estar aqui. E para quem fica, né? A gente está falando, por exemplo, eu tenho que aproveitar ao máximo porque eu sei que, não sei se amanhã eu vou estar aqui, né? É viver o aqui e agora. Para quem fica, eu acredito que é mais difícil trabalhar, né, para as pessoas que ficam. Você perde um ente querido, isso gera uma série de consequências, né, Natália? Como é que a gente pode trabalhar melhor essa questão também? Então, o luto é algo que permeia a nossa vida em vários aspectos, além desse de a gente perder algum ente querido para a morte. Mas as perdas e os lutos, eles estão em outros âmbitos da nossa vida, como quando a gente perde um emprego, se separa, né? Isso também é luto, né? Isso também é luto. Nós nos mudamos de cidade, acontece um divórcio, o nosso pet vai embora também. Então a gente precisa considerar que outros tipos de perda significam também um enlutamento para nós. E como conviver com o luto de forma que não se torne patológico? Aí você tocou num ponto assim muito precioso. O luto, para ele não se tornar patológico, ele precisa ser bem vivenciado e bem elaborado. Ah, não chore, deixe isso para lá. Como assim? Com esse tempo todo você ainda não superou? E a dor do luto, ela não é para ser superada. É uma dor que deve ser cuidada. Nós precisamos vivenciar todas as dores da vida, inclusive a do luto, para que a gente não viva enlutado.
Nós precisamos vivenciar o luto para não viver de luto. E como é que a gente vivencia o luto, Natália? Nós podemos chorar todas as nossas dores, as vontades que a gente tem, se cercar de pessoas que nos amam e que a gente ama, buscar fazer coisas que a gente gosta de fazer para sentir o mínimo de prazer possível, apesar de estar num estado, num processo de muita dor. Porque o luto é um processo, ele não é só um estado, porque ele não é permanente, ele é um processo dual, onde em alguns momentos eu melhoro e outros eu fico mais entristecido. Eu respeito essas minhas dores, eu falo para quem me ama o que eu estou sentindo, essa pessoa me escuta, sem julgamento e com o máximo de acolhimento. E se eu perceber que esse desabafo não está sendo suficiente, eu posso buscar a ajuda de um profissional da área da saúde mental, da saúde emocional e ser escutada profissionalmente para que ele me ajude a ter um direcionamento de como eu posso elaborar melhor. Para ele não se tornar patológico, eu precisar me medicalizar, Ian, por exemplo, eu tenho que buscar esse tipo de ajuda básica, entender que eu posso chorar todas as minhas dores e que eu devo vivenciar que não há um tempo, não há um prazo que é estabelecido para isso, que é algo subjetivo, individual, que cada pessoa vai passar. E aí, além disso, apesar dessa dor, eu vou conseguir viver com menos pesar. Se eu conseguir fazer essa elaboração. Agora, tem uma questão, Natália, que eu gostaria de pontuar aqui, que enquanto algumas pessoas demoram a se libertar, digamos assim, do luto, outras têm uma facilidade muito grande e são julgadas. Nossa, a mãe foi enterrada ontem e ela já foi trabalhar no outro dia. O irmão morreu e ela já está viajando. Tem essa questão do julgamento, eu não diria nem como a gente lidar com a morte, mas com esses julgamentos que têm um peso muito grande para algumas pessoas que ainda não estão num estágio muito evoluído. Você convive com situações como essa? Sim, é mais comum do que a gente imagina. Verdade. Muito bom você ter trazido isso, Ian, porque através de uma psicoeducação, quando eu estudo e eu sou educada a respeito da finitude, eu vou entender que cada pessoa ela vai ter o seu tempo. E como o processo de luto ele é estagiário, tem os seus estágios, tem os seus manejos, para cada indivíduo, de uma maneira particular, ele vai se dar. Então, a Ian tem o tempo dela, a Natália tem um outro tempo. Quem está nos assistindo tem o seu tempo. Cada um aí de casa vai ter o seu tempo, que ele é individual, é único e é seu. Assim como todas as outras coisas, cada um vai vivenciar à sua maneira. Então, eu vejo o seu rosto, mas eu jamais posso imaginar o que há no seu coração. A dor que você sente, ela é sua. E não existe dorômetro para eu te dizer assim, olha, você já está muito feliz para quem acabou de perder a mãe. Isso. Ou então, nossa, como você ainda não conseguiu superar, já tem tantos anos, não é? E como eu falei anteriormente, não se supera. O preço do luto ou o tamanho da dor do luto, Ian, se assemelha muito com a dor, com o nome ou o âmbito do amor que eu sinto por essa pessoa. Quanto mais eu amo, sim, mais eu vou sentir essa dor do luto. Mas às vezes, por mais que você ame, eu quero voltar à questão do julgamento. Claro. Tá? De lidar com esses julgamentos. Você tem um amor imenso por alguém que você perde, mas mesmo assim você não vai viver a vida inteira chorando, sempre lembrando. Você consegue, né, no outro dia ir trabalhar, ir para a sua atividade física. Isso significa que eu não ame? De forma alguma. Isso significa que eu sou um adulto funcional, que tem responsabilidades e eu preciso, a despeito do julgamento do outro, que é do outro, o juízo que o outro faz de mim é dele, não me pertence. E aí eu preciso, apesar disso, apesar do que o outro acha, porque eu não controlo o que o outro acha de mim, eu posso controlar o que eu sei e o que eu sinto em algumas vezes, em alguns momentos. E aí, apesar disso, eu preciso pagar as minhas contas, eu preciso levar os meus filhos para a escola, eu preciso cuidar da minha casa. E como um adulto funcional, eu tenho que tocar a minha vida, apesar
da perda desse ente querido. Por mais difícil que seja, eu preciso seguir em frente. Então, para lidar com o julgamento, eu preciso muito bem saber quem eu sou, por que eu estou fazendo, Ian, aquela coisa que é sacrificial para mim, que é um esforço maior do que eu poderia imaginar que eu sou capaz de fazer para seguir em frente. Exatamente. Por exemplo, você é psicanalista, é terapeuta do Instituto Revoar, que é exatamente uma instituição, uma ONG, que acolhe as pessoas enlutadas e também em outras situações. Como é que funciona, até para quem está vivendo um luto, que possa procurar esse apoio? Claro, nós temos através do Instituto Revoar, além desse acolhimento para pessoas que estão passando por luto, um grupo também de terapia em grupo, né, para as pessoas enlutadas, que é o GAE, que é um grupo de amparo para pessoas enlutadas, um grupo também para pessoas que têm a mente ansiosa. Ansiosa? Né? Ansiosa. Então, assim, para a ansiedade, a gente também faz acolhimento e escuta, pessoas com depressão e outras demandas diversas humanas, né? Então, a gente inclui aí a coisa plural do ser humano e recebemos todas as pessoas que querem ser escutadas e que precisam de uma escuta profissional. Como que eu posso lidar com o julgamento alheio para além da dor que eu já estou sentindo em estar enlutada? Terapia. Porque aí eu vou sempre me conhecer mais durante o processo terapêutico. Até para entender por que eu reagi daquela forma, né? Isso, o autoconhecimento. Na terapia, o que é que eu vou conseguir? Autoconhecimento. Além do acolhimento, da escuta profissional, do desabafo que eu vou poder fazer. Daí, então, como leigo, o que é que eu faço? Socorro, estou perdida. Vou para uma escuta profissional para eu me entender melhor. E o autoconhecimento, que vai me firmar uma identidade, eu vou saber quem eu sou, nesse processo eu vou saber lidar melhor com o julgamento alheio. Perfeito. Entendendo o que é do outro, entendendo o que é meu. Quanto tempo de terapia é necessário? Realmente traz um retorno satisfatório depois de ter uma conversa com você, de entender melhor essa finitude? Ian, o processo... Conta aí algum exemplo de alguém que estava no fundo do poço e passou por um processo de terapia. Como é que ela se sentiu? Essa pessoa que eu posso falar aqui um pouco, inclusive eu já tenho autorização dela para falar sobre, claro, a gente mantendo sigilo sobre o nome e tudo mais, ela está há 1 ano e 3 meses em terapia e há 4 meses ela pode dizer que se sente alguém renovada. Ela perdeu uma pessoa, um ente querido? Ela perdeu a mãe, que era uma pessoa que era muito ligada a ela, uma mulher de 30 anos de idade, que vivia, né, há 30 anos com a mãe. Perdeu a mãe repentinamente, a mãe com 50 e poucos anos de idade, num acidente de carro, então... Que impacta mais, né? Impacta mais, como você falou, a pessoa não espera, porque é da noite para o dia, ela não estava doente, ela não tinha nada que indicasse que a morte ia acontecer tão rapidamente. E nesse mesmo período, Ian, ela teve uma bebê, sua primeira filha. Sem a ajuda da mãe, sem estar presente, tendo que se virar, como ela fala, sozinha, com o marido ausente, porque trabalha em outra cidade. Então, veja quantas perdas juntas ela passou. E aí ela fala que com a ajuda terapêutica, ela conseguiu recuperar-se e acendeu novamente uma luz na vida dela, relato próprio, né? Então, falando do jeito que ela diz. Entre aspas aí. Abriu-se novamente, acendeu a luz, ela pôde enxergar que havia esperança e vida para além daquela perda e que ela estava passando por um processo que era uma fase da vida dela que ia passar. Para sempre ela afirma que vai sentir saudades da mãe dela. Óbvio. Mas agora ela consegue caminhar como anteriormente ela conseguia. Lembrando que depois que a gente perde alguém, a nossa vida vai mudar para sempre, a partir dali. Porque agora é a nossa vida sem a presença daquela pessoa. Principalmente quando é um apoio tão forte como mãe, né? Bom, Natália, a gente vai para o intervalo e eu deixo aqui uma questão. Com o envelhecimento, com a passagem do tempo, parece que esse medo da morte, ele se acentua mais. E a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Vamos seguir com o café que está esfriando. Viver Mais volta já.
Apoio Cultural. A sua carreira merece estar na melhor do Brasil. Faça pós-graduação Unifor, agora com cursos em EAD. Mais informações, unifor.br. Viver Mais de volta, seguindo aqui nosso café, que tá uma delícia. Sim. Aliás, Natália, deixa eu dar os créditos desse café, da Valéria. Você deve estar percebendo que hoje a gente está num cenário diferenciado. Estamos aqui no Memorial Home. Quero agradecer a recepção, um acolhimento fantástico. E eu deixei a questão de que com a maturidade, com a chegada do envelhecimento, as pessoas só falam em morte. Ah, já estou perto de morrer, não vou fazer mais nada. Como lidar com isso, Natália? Ian, é incrível mesmo quando as pessoas falam, né? Estou perto de morrer porque já estou com tal idade. Com 80, com 70. Não, eu já vi pessoas falarem com 65. Mulher, não tem mais o que fazer, não. Agora é só esperar a morte. Já vivi demais. 65? O fato é que nós podemos morrer a qualquer momento. A qualquer momento, né? Isso. E é claro que quanto mais a idade fica avançada, mais nós estaríamos tecnicamente próximos, né, de partir daqui. Até porque a gente tem mais passado do que futuro, né? Exatamente, o futuro não existe, na verdade, né? Nós temos muito mais passado do que futuro. Só que a gente tem um presente. O que é que a gente pode fazer com ele? O que é que a gente pode fazer, doutora Natália? Diga aí para o nosso telespectador. Ian, eu costumo falar que nós não temos idade para fazer o que a gente tem vontade. Nós temos vida. Nós temos o presente, que é um presente, que é o agora. A única coisa que eu tenho é o agora. O que eu posso fazer com isso? Aproveitar. Independente da idade. Independente. Né? Coisas simples, não precisa ser eventos extraordinários, né? E lembrar o quê? Daqui a pouco terei tal idade. O que eu gostaria de fazer agora que a minha mobilidade corporal permite? Gostaria de escalar uma montanha? Pouco provável que você vai conseguir fazer isso aos 80 anos de idade. Aí vai se frustrar, né? Aproveita agora. Quero aprender um novo idioma, não existe idade para isso. Enquanto houver lucidez, pelo menos, eu posso estar fazendo. Falar eu te amo para os meus filhos, muito mais do que eu falava antes. Ou falar pela primeira vez, se eu não tiver costume de falar. Tomar o café com uma amiga, conversar um pouco mais, jogar conversa fora, ver o pôr do sol, assistir aquele filme que eu tenho vontade, que eu deixei lá, passar para ver depois. Não tenho depois, tem agora. Depois o leite derrama, o café esfria. Ai, o nosso não pode esfriar, fala em café. Não pode, falar nisso, toma mais um pouquinho, não deixa esfriar. E fazer as coisas simples da vida, conhecer uma praia nova, ir a uma casa na montanha e outras coisas mais que tiverem ao seu alcance, se você não puder fazer. E respeitar, Natália, quem não quer fazer nada disso e se sente bem. Nada de cobrança, né? Porque a pessoa, às vezes, cobra muito do idoso. Ai, você só fica aí deitado, assistindo TV, tem que ir na praia, tem que... Mas se a pessoa se sente bem... Como a gente deve lidar com situações assim? Nós, filhos que temos pais velhos. Respeitando, Ian, como você bem falou, respeitando a vontade do outro. Ele não sente vontade, ele está bem, por que é que eu acho que ele deve fazer? Cada um cuide da sua vida, né? Cabe a cada um de nós buscar a nossa própria felicidade. A gente tem que perceber, Ian, por que é que eu estou tão incomodado com a falta de agir do outro. Isso fala muito mais sobre nós. O que é que eu vou pensar, assim, se o outro não quer sair, se o outro não quer fazer um passeio, se o outro está dormindo demais? O que é que tenho eu a ver com isso? Cuide da sua vida. Mas às vezes parece um pouco de egoísmo. Se você convive com alguém que está nesse estágio e você não motiva e tudo, e diz, nem liga para a pessoa, é indiferente. É um turbilhão de sentimentos.
O que é que eu posso fazer com isso? Ouvir. Perguntar, né? Perguntar. Você se sente bem do jeito que está? Você não quer mudar? É a melhor forma de amar e de acolher. Ouvir, falar, sem julgar, receber, sem devolver. Nem toda vez eu preciso te dar respostas. E como é que você sente? Você tá bem em não sair de casa por tantos dias? Tá. Ah, não, eu sentiria vontade de passear na pracinha. A pessoa não quer nem fazer uma viagem internacional, não, gente. Às vezes ela quer andar na calçada. Eu vou com você. Você gostaria da minha companhia? Aí você faz. A forma de amar, Ian, de me preocupar com o outro, é sempre o amando da maneira que ele precisa e gostaria de ser amado. Como é que você gosta de ser amada? Com palavras de afirmação? Como é que você se sente amada, Ian? Com o meu toque físico, você gostaria que eu te desse mais abraços? Que me dê muitos chocolates. Você gosta de presentes, como chocolate. Então, se eu amo você, eu vou querer te amar da maneira como você se sente bem. Aí isso é não sendo egoísta, é eu olhar para você usando de altruísmo e fazendo por você aquilo que você gosta dentro da sua linguagem de amor. E com os idosos da mesma forma, sem forçar, deixar que muitas vezes, Natália, o que eu percebo é que a interpretação é que uma pessoa, quando chega a uma certa idade, ela é incapaz de tomar atitudes, os filhos assumem a personalidade dos pais. O que você diria para os filhos que estão tolhindo a liberdade da fala, de realizar um sonho? Muitos filhos tolhem mesmo. Respeitar aquela pessoa que te ensinou a usar uma colher. Respeitar a pessoa que te ensinou a andar. Quem você pensa que é para achar que sabe mais do que o seu pai? Quando você nasceu, ele já tinha muito mais do que a idade que você tem agora e ele já vivia nesse mundo. Então ele te ensinou a estudar, a ler, a escrever, a caminhar, a usar uma colher, como eu falei, a beber num copo. Então vamos deixar essas pessoas viverem segundo a vontade delas. Claro que algumas coisas, né, elas são de outra geração, não percebem alguns perigos que temos nessa nossa. E dar uma dica, uma sugestão, falar uma palavra de cuidado é sempre muito bem-vindo. Mas a gente precisa, sobretudo, respeitar o espaço do outro. Então, o meu recado, a minha dica para os filhos é: respeite. Respeite o seu pai, as vontades dele, respeite a sua mãe, as vontades e o espaço dela. A gente precisa dar o espaço que as pessoas precisam para melhor viver. O que é que você está causando nos seus pais? Uma sobrevida ou entregando para eles uma vida de qualidade, deixando eles ter uma vida abundante e livre? Qual é a coisa mais importante da nossa vida? Liberdade, né? Liberdade. Ser livre, né? Ser livre. Aí você envelhece, aí já ficam fazendo planos, vou levar você para um asilo, eu faço isso porque a mamãe está falando demais. Não sabe o que diz. Não sabe o que diz. É teimosa. É teimosa. São as várias frases que a gente escuta aí na boca dos filhos, né? Filhos até que estão entrando muitas vezes na terceira idade, né? Exatamente. E que aí daqui a pouco a gente precisa lembrar eles assim: você gostaria de ser tratado como você está tratando seu pai, sua mãe? Já pensou se seu filho fica lhe tolhindo, lhe podando desse jeito? Você vai ser feliz assim? Inverter, né, a situação para ver se a pessoa se toca. Exemplificar, olha só, quando for a sua vez, você vai ficar satisfeito? Aí essa pessoa vai pensar 2 vezes antes de tratar ou destratar os pais dessa forma. Natália, é possível ter uma maturidade, uma velhice com leveza? É possível, Ian. É possível ter uma vida inteira com leveza para quando a gente chegar na terceira idade, a gente encontrar a suavidade em todas as coisas. Sabe que é muito mais fácil a gente encontrar essa leveza no final da vida,
entendendo a coisa técnica do estar mais perto de ir embora, Sim. do que nessa vida agora de fase adulta em que você está na produtividade, na força de trabalho, muitas cobranças da sociedade, muitas convenções sociais, e geralmente fala assim, ai, o velho já perdeu o filtro, ele agora fala o que ele quer, porque agora essa pessoa está livre, ela já passou por tantas outras que ela viu que não vale a pena a gente se moldar tanto aos quereres alheios, que a gente passa uma vida inteira vivendo a vida do outro e não vive a nossa. Então, na velhice, a gente tem essa chance de chegar lá e perceber, ufa, agora eu posso relaxar. Eu posso dizer tudo, né? Eu posso dizer tudo, sem medo desse julgamento. Do julgamento. Aí é uma pena que a gente aprenda isso já tão tarde. Né, Natália? É uma pena. Bom, então fica aí a possibilidade de repensar tudo isso que a nossa terapeuta acaba de dizer. Natália, como é que ele acha nas redes sociais, aqui o memorial, para ter mais de perto essas orientações e seguir com uma vida mais saudável? Diga aí, você está nas redes sociais? Estou nas redes sociais, @psi.natalialopes. A gente vai colocar aqui. Instituto Revoar, né? O instituto que a gente atende, @Instituto Revoar. Tem o telefone nosso de contato também. Pode dizer tudo. Tá certo, pode enviar mensagem por lá. A gente tem o Estou Aqui, que é uma linha de 0800, onde a gente atende pessoas do Brasil inteiro que estão precisando de ajudas emergenciais. Bom, Natália, você está nas redes sociais, nós também estamos nas redes sociais. A gente tem um canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes. Terminou meu bate-papo aqui com a Natália Pinto, você vai lá, compartilha, assiste de novo. Segue Ian Gomes, jornalista, no Instagram. A gente se encontra lá e aqui no Viver Mais. Até o nosso próximo encontro, combinado? Um brinde à vida, muita gratidão por esse bate-papo tão inspirador. Obrigada. Apoio Cultural. E você, o que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara, café para fazer a diferença. Faça pós-graduação Unifor, agora com cursos em EAD. Mais informações, unifor.br.